Não adianta o cuidador de idoso fazer o curso dele, né? Se qualificar, estudar, né? Pagar os cursos, né? Passar dias de sono estudando à noite, sei lá, deixar de comprar as coisas que eles querem para eles, para estar pagando o seu curso, né? É, pegar o seu certificado, ir para campo de trabalho e não gostar. O fundamental do curso de cuidador de idoso, o profissional de cuidador de idoso, fundamental para que esse profissional se sobressaia no campo de trabalho é o gostar. Ele precisa gostar do que faz. Porque se ele não gostar do que faz, se ele simplesmente fizer tudo isso, todo esse trabalho, passar frio, chuva, deixar de comer as coisas que quer, comprar as coisas que ele quer para pagar o curso e não gostar do que vai fazer, não resolve. Então, gente, se tiver alguém que esteja vendo esse vídeo, que estiver assistindo nesse momento, essa aula do curso de cuidador de idoso, e falar assim, eu vou ser sim um cuidador de idoso porque eu paguei o curso e então eu vou fazer porque eu quero fazer. Se você não gostar do que você vai fazer, não resolve. Não adianta. Você vai trabalhar, você vai estudar, se formar, vai para campo de trabalho, vai trabalhar e não vai permanecer no trabalho. Sabe por quê? Porque você não gosta do que você faz. Porque para você ficar, para você permanecer, manter o seu trabalho, precisa gostar, precisa amar muito o que faz. Porque não é fácil cuidar de um idoso, tá? Não é fácil você sair da sua casa pela manhã, passar 12 horas no plantão, né? Você, do lado do paciente, você levar cuspida na cara, você levar tapa na cara, você passar por humilhações com várias famílias que fazem o profissional passar humilhação. Se você não gosta, não vai valer a pena, porque, na verdade, gente, muitas pessoas fazem o curso de cuidador de idoso, outras escolas, outras profissionais estão dando o curso de cuidador de idosos online, mas não fala a real situação. A real situação é essa, tá? O paciente que você pega, se é aquele paciente que acabou de sair do hospital, que ele está bem chuchu, que está belezinha, que é só para você prestar aqueles cuidados principais ali, aquela coisa básica, ótimo, beleza. Mas se é aquele paciente que tem Alzheimer, demência, tem algum quadro de esquizofrenia, tem alguma patologia de base ali séria, para você lidar com esse paciente, você precisa ter conhecimento e precisa gostar disso, porque se você não gostar, você não consegue ficar com ele, porque aquele paciente com Alzheimer grave lá, né, com a demência também bem, eles batem na gente, eles cospem, né? Você vai dar comida para eles, na boca deles, eles cospem na comida em você, né? Chuta, belisca, puxa o cabelo. Né? Eles fazem isso, muita gente não fala, mas é verdade. Sabe por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Eu aqui, ó, já passei por isso várias vezes, tá? E se você não gostar, você não fica, você não consegue ficar. Tem que amar a profissão em primeiro lugar, você tem que ser o dom, você tem que amar isso que você faz. Porque se você amar realmente a sua profissão, você consegue superar tudo isso. Você leva tudo isso na base da brincadeira. Entendeu, gente, como funciona? Porque eu tenho muitas histórias para contar para vocês. É que o tempo é curto, não dá para contar essas histórias todas, porque se desse eu contaria para vocês todas as histórias que eu já vi e vivi na minha vida como profissional da saúde, né? Com alguns cuidadores ao meu redor, o que eles faziam, né? Como eles retrucavam. Gente, vocês não sabem assim a metade do que é a vivência de profissional da saúde, né? Então, assim, em primeiro lugar, você precisa gostar muito dessa profissão para você lidar com essa situação, né? Não é só chegar na residência e dar comidinha do paciente. Não, não é, tá? Então, o que que o cuidador de idoso faz, né? Além de passar por tudo isso que eu falei. Você tem que dar o banho do paciente, né? Saber como você vai estar admitindo aquele paciente primeira vez, né? Chegou na residência, tem que fazer as anotações do paciente, ajeitar o leito dele,
né? Pôr ele num leito confortável, no momento do banho, dar o banho dele, saber como é esse banho, que nós vamos falar direitinho. Tem toda uma técnica do banho de aspersão, do banho no leito. Vocês precisam saber se ele tem curativo, se não tem, para fazer, se está formando essa úlcera por pressão ou não, o que fazer para essa úlcera não abrir, né? Se já tiver informação, como prevenir para que não aconteça essa formação de úlcera, qual a técnica, o que a gente tem que fazer para isso não acontecer, tá? Se é um paciente, isso é um paciente acamado, se é um paciente que está consciente, que anda, toma banho sozinho, você vai ter que levar ele no mercado, você vai ter que levar ele ao shopping, acompanhando, né, o shopping, o cabeleireiro, né, as consultas médicas, vocês vão ser responsáveis por toda a papelada, a receita deles, entrada e saída do hospital, na consulta, né. Ali o médico vai passar tudo para você, como vai ser o dia a dia dele depois daquela consulta, a troca de medicação, toda essa coisa, né. Então não é só chegar na residência do paciente, dar a comidinha dele, ou dar somente o banho e ficar do lado dele da cama, não. Vocês vão ter que ter o olho clínico para saber se ele está tendo uma crise de hipertensão, se ele está tendo uma crise de diabetes, tá? Uma hiperglicemia. Vocês vão ter que estar sabendo só pela aparência do paciente, se ele está com dor, se é aquele paciente acamado que não consegue se mexer, não consegue se comunicar. Vocês vão ter que ter o olhar clínico e falar: esse paciente está com dor, esse paciente está tendo uma crise de hipertensão. Vocês vão saber como agir, né? Então, isso é ser um profissional formal, um profissional qualificado, e é disso que a gente vai estar falando, entendeu? Então, é assim, gente, é tudo muito fácil ser aquele informal que só cuida, fica sentado, dá comida e depois fica só no celular, né? Ou lendo revista, ou vendo televisão, sei lá, fazendo alguma coisa. E o paciente está lá, não é. Então, vocês vão ter que fazer tudo isso que eu falei para vocês, né? Acompanhar ele em todos os lugares, saber o horário certo das refeições, dar tranquilidade para a família e apoio ao paciente. Entenderam? Belezinha? Tá dando para entender até aí? Tem mais. Vocês vão ter que garantir a higiene e a segurança do paciente, tá? Na troca de fraldas, na higiene bucal, né? O que mais aqui? No cortar a unha, que mais? Nas atividades domésticas deles. Porque assim, gente, tem famílias que contratam o profissional da saúde, o cuidador de idoso, e não consegue definir qual o trabalho do cuidador de idoso ou não. O trabalho do cuidador de idoso, gente, é tudo aquilo que se refere ao nosso paciente, tá? O paciente é acamado, o que eu tenho que fazer com ele? É tudo aquilo que vocês já sabem que eu já passei. Fazer o banho, fazer a troca de fralda, fazer mudança de decúbito cada 2, 3 horas, se é um paciente acamado, né? Fazer a troca de fralda sempre que tiver com diurese, sempre que tiver xixi, sempre que ele urinou. Não é esperar fazer 2, 3 urinadas para você trocar, não, porque isso dá infecção urinária. O paciente fez xixi, vai lá e troca. Mas essa fralda aqui é muito boa. Tente explicar para a família que todas as fraldas, a maioria das fraldas são boas pro paciente. Porém, tem pacientes que faz xixi muito volume, em grande volume. E aquele que ele acha que vamos deixar ele fazer xixi pela segunda vez, pode se tornar assim uma infecção urinária para ele, porque encharca muito a fralda. Da infecção urinária. Então, o cuidador de idoso tem o dever e a obrigação de saber, fez xixi, olhou ali, o paciente fez xixi, vai lá e troca a fralda dele, entendeu? Não é esperar fazer xixi a segunda vez para encharcar tudo para depois trocar, não. Entendeu, gente? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. De repente ele está ali e fez xixi uma vez só. Aí daqui a pouco apresenta um pico de hipertensão, tem que sair com ele para o hospital correndo, você não vai saber, você não vai conseguir estar trocando o paciente naquele momento. Entendeu? Então, assim, fez xixi, trocou, fez xixi, trocou, fez xixi, trocou. Sempre. E a família tem que estar orientada e saber disso. Bom, bora lá. O que o cuidador idoso pode fazer também ou não?
tem muitas famílias, como falei para vocês, contratam cuidador de idoso e põe os cuidadores de idosos para fazer serviço doméstico. Só que assim, gente, cabe muito ao profissional, né? Quando ele é contratado pela empresa de home care, ele já vai orientado. E a família também já está orientada, porque a família fechou com o home care e não com o profissional. Então, o profissional vai lá somente para fazer os cuidados com o paciente. Esquentar a comida dele, né? Arrumar o quarto do paciente. Quando ele vai pela família, pelo particular, a família acha que ele é obrigado a fazer tudo. A lavar a louça, a roupa, passar, fazer faxina, cozinhar, limpar banheiro, fazer tudo. Não. Isso não é o dever do cuidador de idoso, tá? A não ser que você, cuidador de idoso, acertou com a família que você vai fazer serviços domésticos também. Então, você não vai ser somente cuidador de idoso, tá? Você vai ser a doméstica do lar, né? Então, é assim, aquilo que eu falo nos meus vídeos, cada um no seu quadrado. Se você é cuidador de idoso, vamos fazer o serviço de cuidador de idoso, não é verdade? Se você entrou para ser doméstica, então você vai ser a doméstica do lar, não é verdade? Então, assim, quando você é contratado pela família para ser o acompanhante do idoso, o cuidador do idoso, você tem a obrigação de fazer tudo que se refere para esse idoso, tá, gente? Então, o que a gente faz? Você vai limpar o quarto do paciente? Sim. Vai varrer, passar um pano? Sim. É para o paciente. Você vai lavar a roupa do paciente, se não tiver a cuidadora do lar, você tem que acertar isso com a família, tá? Então, você vai cuidar da roupa do paciente, dobrar, passar, guardar, né? Higienizar o quarto dele, né? A comida você vai estar fazendo, né? Porque você está ali para você dar toda assistência ao paciente, cliente, tá? Ao idoso. Se você foi contratado com a família desde o início, você já tem que deixar tudo isso claro. Dona fulana, eu estou sendo contratada para o quê exatamente? Né? Ali vocês vão conversar. E você vai fazer exatamente aquilo que você concordou, que foi aceito, tá? Que foi conversado. Então, você conversou de fazer os serviços domésticos, né? Então, você vai fazer os serviços domésticos. Você conversou com ela que você vai fazer só a parte de limpeza do paciente, então é aquilo que você vai fazer, os cuidados de limpeza do paciente, tá? Tirar o pó do balcão ali, da cômoda dele, lavar a louça dele, esquentar a comida dele, né? O banho, como vocês sabem, tudo bonitinho. Tudo que se refere ao paciente é obrigação do cuidador de idoso, tá? Acabou tudo o seu serviço? Já deu banho, deu alimentação, deu as medicações? Fez tudo? Então, vamos sentar, tá? E vamos fazer as anotações que tem que ser feito, tá? A anotação é feita desde o momento que você pegou o seu plantão de manhã. Tudo que você fez com o paciente, você tem que anotar no caderninho ou na folha lá da empresa que você foi contratado. Se foi pela residência, é o caderninho que a família vai comprar para você ou você leva de casa. Você tem que anotar o dia, o horário, tudo que aconteceu com o paciente dentro dos horários. E no fim você assina e pede para a família dar um visto ali, entendeu? Tudo que é escrito fica como prova. Então, você tem que marcar o horário que o paciente tomou a medicação, o horário que você trocou as fraldas, o horário que ele tomou a dieta, se ele é um paciente de sonda. Tudo que você fez com o paciente, tudo que aconteceu naquelas 12 horas, você tem que anotar, tá? Anota de uma forma clara que você consiga depois entender. Isso serve como garantia para você, tá? O que mais que eu posso estar falando para vocês? Agora, se você acertou com a família que é esse serviço que você vai fazer, que é somente tudo referente ao idoso, e depois de uma semana a família já quer que você faça a limpeza geral na casa, tá tudo errado. Você já começa a falar, olha, não fui contratada para isso, gente. E não é para fazer. Se você não foi contratada, não faça, tá? Porque você vai estar se honrando, você vai estar se valorizando o seu trabalho. Você foi contratada para fazer X coisa, então X coisa que você vai fazer. Porque tem famílias, até mesmo no home care, tem famílias que têm um pouco de demência, entendeu, gente? Eles acertam uma coisa, depois eles querem que o cuidador faça outra. E tem muito cuidador para ser legalzinho na casa, para ganhar um presentinho, para ser o bonzinho, acaba fazendo. Não pode. Você tem que se valorizar, entendeu? Se valorizar. Você foi contratado para cuidar do paciente.
Então, cuidar do paciente, você vai cuidar tudo que se refere a ele, entenderam? E não a família, é a ele, a assistência dele. Porque se você estiver, deixou o paciente lá bonitinho no conforto, e de repente a família, para você ser legalzinho com a família, você vai lá lavar toda a louça, passar pano na casa toda e limpar o banheiro, seu paciente está lá na cama, ou no sofá que seja. Em algum momento ele pode ou broncoaspirar com a própria saliva, ou ir lá no criadinho tomar um copo com água e broncoaspirar, ou ele pode ter uma crise de hipertensão, hipotensão, qualquer coisa pode acontecer, ele pode desmaiar, cair na hora, e você fazendo limpeza para a família. E aí? Então, vamos nos impor, gente. Eu canso de falar nos meus vídeos. Os cuidadores de idosos têm que se impor. Eles têm que saber qual é o lugar deles. Eles têm que saber, a família precisa saber, né? E o cuidador de idosos tem que se respeitar, né? Se respeitar. Você é um profissional da saúde. Eu falo todas as vezes, entendeu? Porque não adianta querer ser bonzinho para a família, tá? Não adianta. Porque você pode tratar o paciente no céu. A hora que você puxar um fio do cabelo do paciente, você é um profissional ruim, você não presta, entendeu, gente? Se você fizer qualquer coisinha que venha prejudicar o paciente, mesmo sem querer, se você foi dar um banho no paciente, ele escorregou, bateu o braço, qualquer coisa, você já não presta, já é um profissional que não presta, entendeu? Mesmo que você passou pano no chão, fez a limpeza na casa. Então é assim, gente, é preciso saber realmente mesmo, né, ter... se impor com um profissional da saúde, não faço isso, porque senão é minha obrigação, eu vim cuidar do meu paciente. Você é um profissional cuidador de idoso, que você estudou, tem o seu certificado, você é qualificado para isso, então é cuidar do seu paciente, não fazer serviço doméstico. Entenderam a diferença? Agora, sabe aquele informal lá, que a gente falou lá no começo, lá, aquele informal, ele pode fazer tudo. Porque ele não tem conhecimento nenhum. Ele vai lá para ganhar para ser o cuidador de idoso, mas como ele não tem conhecimento nenhum, enquanto o paciente está deitado lá, criando, fazendo formação de úlcera por pressão, deitado em uma única posição, esse profissional está lá lavando louça, fazendo almoço para a família inteira, lavando as roupas, fazendo faxina no banheiro e tudo mais. Entendeu a diferença? Então é isso. Tá? Então, gente, nós vamos falar um pouco mais sobre os cuidadores de idosos, o que deve e o que não deve fazer. Tá? Ainda não acabou. É assim, vamos finalizar a parte do cuidador de idoso, o informal e o informal, e eu quero que vocês falem para mim o que vocês entenderam do profissional formal e o informal, tá? Qual que é a diferença dos dois? O que vocês devem fazer ou não, tá? Aí vocês deixam embaixo aí, no comentários aí embaixo, direitinho para mim, para que eu possa estar dando uma avaliada, ok? Nós vamos estar falando daqui a pouquinho referente a ética profissional, que eu amo falar em ética profissional, tá bom, gente? Mas a gente já sabe o que é o cuidador de idoso formal e informal, e o que cada um deles fazem, o que pode e o que não pode fazer. Só que no meio do curso, assim, né, meados do curso, a gente já está falando muito mais coisas, tá? Hoje, agora é uma introdução para vocês saberem o que vocês podem fazer ou não podem fazer, o que é um cuidador de idoso, tá? Então, assim, não esquece do detalhe que eu falei para vocês, para fazer o curso, ser um profissional da saúde, trabalhar com idoso, vocês precisam amar demais. Se não amar, a gente pode parar agora, esquece tudo que a gente conversou esses 2, 3 dias para cá e para. Se você não gosta, não ama, não tem amor, carinho, você não consegue, porque somente o dinheiro, ele vem e ele vai. O dinheiro vem, o dinheiro vai, tá? E você continua ali trabalhando, só que você precisa gostar disso. Se você não gostar, você não consegue, não esquece desse detalhe, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta falando sobre, o que mesmo que eu falei? Ética profissional.